Oi, gente, tudo bem? Daniel Martins aqui. Gente, tô gravando esse podcast, esse áudio aqui pra vocês. É um podcast diferente, não tem adição de áudio. Pode ser que eu tussa, pode ser que eu espirre, pode ser que eu tenha que beber uma água, que eu fique sem voz. Mas ele tem um propósito muito específico e eu acredito que vai valer muito a pena se você continuar comigo até o final deste áudio. E eu queria começar esse áudio, esse podcast, fazendo uma pergunta pra você. Como é que seria sua vida se você não precisasse mais se preocupar com dinheiro? Se você abrisse sua carteira e sempre tivesse 100, 200 reais ali na carteira, que o seu cartão sempre passasse, que você não tivesse que se preocupar em aparecer aquela palavrinha aprovado quando você coloca o cartão. Como é que seria sua vida se você pudesse se hospedar nos melhores hotéis, comer nos melhores restaurantes, viajar o mundo, fazer pelo menos uma viagem internacional com sua família todo ano? Como que seria a sua vida se não tivesse que se preocupar com conta de luz, com conta de água, com conta de gás, com o colégio das crianças, com nada? Porque sua preocupação seria completamente diferente, né? Você não se preocuparia com nada relacionado a dinheiro, porque dinheiro não seria um problema na sua vida. Como é que seria a sua vida? Para um pouquinho e pensa, como que seria a sua vida se você não tivesse que se preocupar com grana? Eu, quando comecei minha vida, e eu falo comecei minha vida assim, quando 14, 15 anos, eu me dei conta de o que era o mundo. O mundo é uma jornada onde a gente precisa sim de dinheiro. A vida da gente é uma jornada onde a gente precisa de dinheiro. Precisa de dinheiro se a gente quer sair, se a gente quer comer uma coisa diferente, se a gente quer viajar. Sem dinheiro a gente não tem liberdade. E essa falta de liberdade na minha adolescência me levou a buscar de todas as formas maneiras de ganhar dinheiro. Eu não sei se é por causa disso que eu me tornei milionário, mas um dos principais motivos que me fez correr atrás de ganhar dinheiro foi porque eu não tinha dinheiro. Eu estava no jogo do dinheiro, e eu vou falar sobre 2 jogos principais ao longo desse áudio, que é o jogo do dinheiro e o jogo do propósito, tá? Mas se você está ouvindo esse áudio, se você não tem grana hoje, se você passa por dificuldades financeiras, se você em algum momento se viu sem dinheiro na carteira, se viu perturbado, né? A cabeça pensando a mil, meu Deus, o que é que eu vou fazer para pagar aquela conta? Como que eu vou fazer para comprar comida mês que vem? Eu não sei se você já passou por isso, eu acho que só quem passa por isso é empresário na Suíça, né? A galera do outro país. No Brasil ninguém passa por isso, né? Mas se você já passou por isso, se você já passou por essa dor de cabeça que bate, essa falta de sono à noite, porque você fica pensando, como que eu faço para ganhar dinheiro? Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso... Porque pagar as contas é o primeiro ponto, né? Se você consegue pagar as contas, aí você começa a pensar, quando que eu vou poder ter um carro melhor, para dar um conforto melhor para minha família? Quando que eu vou poder reconhecer meus pais por tudo que eles me deram? Quando que eu vou poder ter essa vida? Poxa, eu vejo tanta gente aí que tem tudo isso, por que que eu não tenho? Talvez você já tenha feito essa pergunta. E eu quero fazer uma pergunta para você, que é o seguinte: e se você tivesse tudo isso? Se você pudesse ter sempre esse dinheiro na sua conta, esse dinheiro na sua carteira, se você não tivesse que se preocupar com isso, como que seria a sua vida? Começando com essa pergunta, eu quero contar um pouquinho para você da minha história. Eu venho de uma família humilde, venho de uma família relativamente pobre. Meus pais se conheceram. Se você parar pra pensar, minha mãe eu acho que tinha 21, 22 anos de idade, meu pai tem uns 35, e eles se conheceram num evento, né? Não sei se você conhece, mas num evento de troca de ficha. O que é essa troca de ficha? Troca de ficha no AA. É quando uma pessoa ex-alcoólatra, né? Que tinha problema com bebidas, entrou no Alcoólicos Anônimos, e aí ela comemora 3 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, ela vai recebendo umas fichinhas. Essas fichinhas são fichinhas de comemoração. E em determinado dia, meu tio, um tio da minha mãe, na verdade, estava fazendo aniversário, estava comemorando esse tempo que ele tinha passado sem beber, e meu pai também, que estava frequentando o Alcoólicos Anônimos, conheceu minha mãe. E aí, nesse conhecimento, veio o quê? Veio o Daniel. Foi aí que eu nasci, gente. Vim dessa origem. Meu pai
relativamente pobre, minha mãe mais ainda, uma situação financeira muito complicada dos dois e veio um filho. Essa situação é bem comum na maior parte das famílias brasileiras, né? Boa parte dos filhos, das crianças, elas vêm ao mundo de forma não planejada, né? E eu fui mais um desses, não planejados, né? E acontece que durante toda a infância, a gente passou... Eu não me lembro de a gente ter passado fome, mas eu lembro de meu pai, por exemplo, ir até a casa da minha avó, a mãe dele, e buscar latas de leite, e buscar um sacolão, que a gente chama, né? E de buscar comida lá para levar para casa. Então, assim, não foi eu não nasci em berço de rico. Talvez você olhe para mim hoje e veja os resultados que a gente põe no Instagram. Ah, o Daniel tá numa lancha, tem avião, é milionário. Mas nem sempre foi assim, tá, gente? Nem sempre foi assim. Eu vim de família humilde, família realmente pobre. Só não estudei em colégio público porque tinha uma tia do meu pai que pagava o meu colégio. Durante muito tempo ela pagou o meu colégio. E uma tia pro lado da minha mãe, que tinha alguma condiçãozinha, mas não muita, que pagava meu plano de saúde. Então, minha vida foi só essa. Eu só tinha plano de saúde e o colégio particular, ainda assim, não era o melhor colégio da cidade, era um colégio básico, mas era particular. E essa foi minha vida. E aí, durante esse percurso, óbvio, quando criança a gente não percebe que comer cuscuz com ovo é uma maravilha, né? Principalmente para quem tá no Nordeste. Mas a gente não percebe que a gente tá comendo cuscuz com ovo porque só tinha aquilo. E eu cresci, cheguei na adolescência. E na adolescência, como adolescente, como todo adolescente, eu queria sair, eu queria me divertir, eu queria ir numa festa, eu queria ir em algum lugar. E simplesmente eu não tinha grana. E meu pai também não tinha lá essa grana, gente. No máximo que você lhe desse ali era R$ 20 para ir para um shopping. Olhe lá se eu tivesse esses R$ 20. Então, muito cedo, eu aprendi o valor do dinheiro. Eu percebi que sem dinheiro a gente não tem liberdade. E eu fiz de tudo que você imaginar para ganhar dinheiro. Comecei vendendo fogos. Ainda quando criança, 12 para 13 anos, eu vendia fogos na época de São João, né? Época de festas juninas no Nordeste é muito forte. Então meu pai me dava ali R$ 20, eu comprava ali umas caixinhas de chumbinho, comprava umas bombinhas e eu fazia uma banquinha na rua e eu vendia esses fogos para poder dobrar o dinheiro, triplicar o dinheiro ali e com esse dinheiro eu poder curtir aí o São João. Transformava R$ 20 em 100, R$ 150 aí no mês de junho, julho, né? E assim começou a minha vida empreendedora. Eu comecei a vender produtos, comecei a buscar outros produtos para tentar vender. Vendi relógio paraguaio, vendi picolé, vendi salgado na feira, vendi sacolé, din-din, né? Não sei como que você conhece, aquela bebidazinha que vem dentro de um saquinho. Na minha região é conhecido como din-din, outras são dadá, garrafinha, sacolé, chup-chup. Vendi isso também. Então, assim, eu sempre me virei para tentar vender algum tipo de produto ou serviço, né? Vender alguma coisa para ganhar dinheiro. E aí aconteceu o seguinte: meu pai acabou se separando da minha mãe. Meu pai se separou da minha mãe e quando meu pai se separou da minha mãe, meu pai enfrentou uma depressão muito forte e voltou a beber. Lembra que ele tinha conhecido minha mãe no AA, que ele tava não sei quanto tempo sem beber e tal? E aí ele voltou a beber. E aí eu morava com minha mãe. Um tempo eu morei com minha mãe, outro tempo eu morei com meu pai. E aí depois, na profissão do meu pai tinha sido representante de medicamento e agora estava como corretor de imóveis há alguns anos. Pelo menos desde os meus 7, 8 anos de idade, eu me lembro que ele era corretor de imóveis. E ali aos 17 anos de idade, eu me vi numa situação complicada. Sem grana, terminando o colégio, prestes a fazer faculdade, prestar o vestibular para tentar entrar na faculdade e meu pai numa depressão muito grande, há 1 ano quase sem vender. Não sei se você conhece a vida de um corretor de imóveis, mas é uma vida muito complicada, porque o corretor de imóveis, ele pode ganhar o dinheiro da semana, do mês ou do ano, ou passar muito tempo sem fazer uma venda. Então, numa única venda, ele pode ganhar o dinheiro de 1 ano para sobreviver, como ele pode não ganhar nada,
passa muito tempo sem vender e a situação dele se complica. Afinal, ele não ganha salário, é comissão, é comissionamento sobre vendas. E aí o que aconteceu? Eu fui virar, quase que obrigatoriamente eu fui virar corretor de imóveis. Eu me tornei corretor de imóveis junto com meu pai. E eu não tinha um Cresce. O Cresce é a habilitação, vamos dizer assim, para quem quer se tornar corretor de imóveis. E ainda mesmo sem Cresce, eu já vinha estudando há um tempo sobre vendas, sobre relacionamento, sobre negócios. E eu comecei nessa imobiliária e havia um lançamento de um imóvel na planta. E aí o que acontece? No primeiro mês eu vendi 8 unidades desse apartamento na planta. E a comissão era quase 5 mil reais, ou seja, a gente botou quase 40 mil reais no bolso no primeiro mês. E meu pai estava quase um ano sem vender. E, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Você que está me ouvindo agora, você que está ouvindo esse áudio, a maior parte da depressão que as pessoas sentem, que o ser humano sente, ela é curada com dinheiro. Porque a maior parte da depressão, ela é por falta de dinheiro. A falta de dinheiro leva a gente a uma depressão. Algumas pessoas ficam realmente deprimidas quando não tem dinheiro, porque quando você não tem dinheiro, você não tem liberdade. E tirar a liberdade de um ser humano leva ele à depressão. Outras não. Outras depressões são realmente sérias, é necessário que você busque tratamento médico, que você busque ajuda, tá certo? Mas eu diria 80%, 90% de quem sente depressão é por causa dessa falta de liberdade. Outros 10% realmente é questões emocionais, questões familiares, outras questões que realmente precisam de um tratamento sério, tá? De uma ajuda, de alguém que entenda realmente sobre isso. Mas outras não, é dinheiro. E no caso do meu pai, ali naquele momento, era dinheiro. A gente estava muito sem grana, gente, muito sem grana. Todas as reservas da gente já tinha acabado e estava bem complicado. Foi por isso que eu fui virar corretor. A gente vendeu 8 apartamentos no primeiro mês, depois vendeu mais dois ou 4 no segundo, e meu pai assinava, né, a venda, porque ele que tinha o Cresce, eu não tinha Cresce, então eu só indicava o cliente, levava ele até o apartamento decorado e tal, e no final das contas, meu pai é que fechava a venda. Só que eu tive uma criação muito complicada com o meu pai, porque meu pai é extremamente negativo. Muito negativo. Meu pai é muito, muito, muito negativo. Você não tem noção do quanto ele é negativo. Ele é tão negativo que chega a ser engraçado a negatividade dele. Quando a gente estava, por exemplo, no stand de vendas ali, e entrava um casal novo para visitar o empreendimento, há um sorteio normalmente entre os corretores, a ordem de atendimento. E aí meu pai, quando chegava a vez dele, entrava alguém novo, ele já falava na mesa, meio que negativo, e se tornava engraçado. Ele falava: me ferrei, deve ser não tem dinheiro, ou deve ser estudante de arquitetura que veio ver só o decorado, deve ser... Ele era muito negativo, e a gente caía na gargalhada por causa dessa negatividade dele. Eu falo eu e os amigos dele que estavam ali próximo. E eu era o cara mais novo ali do stand de vendas, né? Eu não tinha nem 18 anos de idade. E aí o que acontece? Essa negatividade do meu pai era tão forte. Eu vou dar só um exemplo para você entender a negatividade do meu pai. Quando chegou, era final do ano, mais ou menos, já tinha uns 3, 4 meses que eu estava como corretor, vendendo ali. E se chegasse a fiscalização do Cresce, eu ia fingir que tinha ido ver meu pai. Na verdade, eu não era corretor, né? Que eu não tinha crachá, não tinha nada. E aí, chegou no final do ano, a imobiliária resolveu fazer um sorteio entre os corretores que venderam. Isso é muito engraçado, essa parte da minha vida, porque, para você entender, a gente foi para esse sorteio e eu tinha acabado de ler um livro chamado O Segredo, The Secret, né? Que fala sobre a lei da atração. E quando eu li esse livro, eu fiquei meio duvidoso se isso realmente funcionava, se essa história de você acreditar tem realmente poder e tal. Então, quando eu soube que ia ter o sorteio, uns 30 dias antes eu comecei a repetir uma frase muito poderosa que eu me visualizava como ganhando esse sorteio, que era um sorteio de quê? De um carro 0 km. Na verdade eram 2 carros, 2 Gols 0 km. E aí
dois veículos Gols, né? E aí eu fiquei no valor de mais de 30 mil reais cada carro. E aí eu fiquei repetindo em casa uma frase que era assim, mais ou menos assim. Eu ganhei um veículo Gol no dia 16 de dezembro, da imobiliária tal, e eu estou muito feliz com isso. E eu ficava repetindo essa frase várias e várias vezes. Eu ganhei um veículo Gol no dia 16 de dezembro no sorteio, estou muito feliz com isso. Eu ganhei um Gol. E, gente, eu repetia isso até tomando banho. Eu tomava banho. Essa frase, ela estava escrita na minha frente, assim. Imagina que eu entrava no chuveiro e eu olhava para a parede e a frase estava escrita. E eu repetia essa frase, repetia. Só que eu visualizava eu ganhando um Gol vermelho. Não sei porquê, eu gostei de carro vermelho e eu visualizava ganhando aquele Gol vermelho. E aí, a gente foi pro sorteio, a gente foi pro evento, era um evento no hotel, muito chique, tudo muito arrumado. Eu lembro que eu entrei assim, quando a gente chegou, a gente foi de táxi. Poxa, a gente não tinha carro. Eu tinha uma motinha com 48 prestações para pagar, que eu tinha pego das minhas comissões, eu tinha comprado uma motinha, ainda assim parcelada, porque a gente não tinha liberdade de usar o dinheiro para tudo, e simplesmente a gente foi para esse sorteio. Meu pai pegava ônibus para ir para a imobiliária, a gente foi para esse sorteio de táxi. Poxa, cheguei de táxi lá e tal. Quando eu desci do táxi, eu olhei e tinham 2 carros na frente do evento. E eram os 2 Gols, só que os Gols eram preto. Eram da cor preta, gente. Eu fiquei muito triste. Eu fiquei decepcionado. Porque quando eu olhei aqueles Gols pretos, eu falei, putz, bicho, eu sonhei que o bicho era vermelho, então não vou ser eu que vou ganhar. E aí depois eu fiquei ali, disse, sabe uma coisa, eu vou mentalizar de novo, vou mudar minha cabeça aqui agora e vou começar a imaginar que o Gol é preto. E eu comecei a imaginar isso, que o Gol era preto. E fiquei na minha cabeça, eu ganhei um Gol preto no dia 16 de dezembro da imobiliária e tal. E fiquei repetindo isso e aí começou o evento. E aí aquele evento era um salão cheio de mesas redondas, cada mesa com 5, 6 corretores. Tinham ali uns 200 corretores. Tinha um palco muito bonito na frente, todo iluminado. E aí veio toda a burocracia, né? Veio o dono da empresa, veio não sei quem e tal. Eu não tava nem prestando atenção no que estava acontecendo. Tinha um buffet imenso, um monte de comida bacana e tal. E aí veio o cara que ia fazer o sorteio, que era o dono da construtora. O dono da construtora era chato pra cacete. O cara era muito chato. Ele era tão chato que ele pegou o bolo de papeizinhos que tinha o nome dos corretores dentro, jogou pra cima um bocado. Eles caíram no chão, ele apanhou aí olhou e falou, fulano de tal, vendeu quantos? Aí o cara falou, vendi um. Infelizmente perdeu a chance, já não vai participar mais. Aí pegava outro papel, fulano de tal, vendeu 2. Então ainda tem uma chance dentro. Ele começou a tirar os papéis de quem não tinha ganhado. Bicho, eu achei isso me marcou, porque eu digo, que cara imbecil, bicho, sério mesmo, como é que o cara pode ser idiota a esse ponto? E aí, de repente, ele fazendo tudo aquilo ali, ele tira um papel de dentro e diz, esse ganhou o primeiro carro. E eu agora vou falar pra vocês quem ganhou o primeiro carro. Só que entenda só, esse lançamento que teve na planta, esse condomínio, ele tinha 6 torres. 6 torres, gente. Torre A, Torre B, Torre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 torres. Cada torre tinham 20 andares. E cada andar tinha 6 por andar. Ou seja, eram muitos apartamentos. Mas eu tinha vendido, junto com meu pai, ali uns 10, 12, não lembro mais direito, apartamentos. Então a gente tinha pelo menos 12 cupons ali dentro. Eram muitos, mas a gente estava concorrendo com uns 12, no mínimo, ali dentro. E eu comecei a fazer um cálculo. Isso dá pelo menos 1% ou 0,5% de chance de ganhar um carro. E aí começou o sorteio. E o sorteio, o cara vai e fala, quem vendeu na torre 4. E na hora eu pensei, eu vendi na torre 4. E cutuquei meu pai. Dei uma cotovelada assim no meu pai e falei, pai, a gente vendeu na torre 4. A gente vai ganhar esse carro. E aí meu pai falou,
Calma, meu filho. A gente não vendeu na Torre 4, não. A gente vendeu na 2, na 6, mas na 4 a gente não vendeu, não. Como sempre, negativo demais, meu pai. E aí eu fui e falei. Aí o cara foi e falou, na verdade. O cara falou, foi na Torre 4 e foi no sexto andar. Nossa, quando ele falou isso, eu já tava me tremendo. Por quê? Porque a gente tinha vendido, eram muitos, mas eu não me lembrava direito, mas a gente tinha vendido no sexto andar, pelo menos nessa Torre 4, pelo menos 2, e do lado da sombra. Se eram 6 por andar, 3 eram do lado da sombra, 3 eram do lado do sol. Então a chance de a gente ter sido, já era mais de 70% de que era eu o que tinha ganho o carro. E aí eu falei, pai, a gente vendeu no sexto andar, a gente vendeu 2 no sexto andar. Ele falou, não, a gente até vendeu na Torre 4, mas não foi no sexto andar não, Daniel. Foi no segundo andar, no oitavo, não foi no sexto andar. E aí o cara vai e fala, foi o 603. Aí eu falei, eu me levantei da mesa, na hora, já tava comemorando. Meu pai puxando a minha camisa pra eu sentar na cadeira. E eu falando, gente, eu ganhei, sou eu. E todo mundo quieto num salão com 200 pessoas e eu gritando, fui eu. E aí, moral da história... Moral da história é que aconteceu o seguinte... O cara vai e fala o nome da cliente. E eu nunca vou me esquecer disso. Nesse momento, meu pai fala, eu acho até que a gente vendeu na Torre 6, no sexto andar, mas não foi no 602, não. E aí ele vai e fala, o nome da cliente é Aldorize. Gente, Aldorize era a mãe de um amigo meu que tinha comprado o apartamento. E quando ele falou Aldorize, eu já tava comemorando e meu pai vai e fala, calma, Daniel, pode ser outra Aldorize. Gente, Aldorize é um nome muito difícil. Inclusive, se você estiver ouvindo esse áudio e você conhecer a Aldorize, muito obrigado. Se a Aldorize um dia ouvir isso, ou o filho dela, o Thiago, ouvir isso, eu tô agradecendo demais por esse momento, tá? Estou compartilhando essa história aqui com vocês. Gente, outra Aldorize. Não existe outra Aldorize no mundo tão fácil. É um nome muito difícil. Meu pai sempre foi muito negativo. Pra você ter ideia, quando eu passei no vestibular para administração, e eu no último ano realmente eu não fui tão estudioso. Durante a minha vida, sim, eu estudei muito. Mas no terceiro ano eu fui aquele cara largadão, do fundo da aula, que brincava de jogar papel nos outros, que não prestava atenção na aula, que não levava caderno, que não levava livro, que não fazia mais nada. Só queria me divertir no terceiro ano. Acabei fazendo vestibular, prestei vestibular para administração. E quando eu passei, eu estava em viagem com minha mãe. Viagem assim... Eu estava passando as férias na casa dos meus avós em Mossoró, uma cidade de 300 quilômetros de distância de Natal. Que é normal, né, gente? Pobre passa as férias aonde? Na casa da avó. E eu tava lá na casa da minha avó quando saiu meu nome na televisão, que passava na televisão na época, né? Os nomes dos aprovados no jornal. E apareceu meu nome. E quando apareceu meu nome, todo mundo comemorou, eu raspei a cabeça, foi aquela euforia. E aí eu liguei pro meu pai. Pai, passei no vestibular para administração na Federal. Até porque ninguém tinha dinheiro para pagar a faculdade pública, né, gente? Universidade pública, privada, desculpa. Então, passei na Federal, pai, e tal. Ele falou assim, mas como é que você sabe que não saiu o resultado ainda? Eu disse, não, pai, já saiu o resultado, passou na televisão, passou meu nome. Ele disse, e como é que você não sabe se não é outra pessoa com o mesmo nome que o seu? O seu nome é muito comum. Eu tô contando essa história pra vocês, eu não sei se já aconteceu com vocês isso, mas pra vocês entenderem o quanto meu pai era negativo. Meu pai foi muito negativo. Então imagina quando eu falava que queria ficar rico, quando eu falava que queria ganhar dinheiro, que um dia eu ia ser milionário. Meu pai simplesmente chegava pra mim e falava, cara, para de loucura, o mundo não é assim, o mundo não é fácil, estuda pra passar no concurso público. E eu ouvia isso não só do meu pai, talvez você escute isso em casa também. Você escute as pessoas que você ama, as pessoas que te amam dizendo, isso não é pra você. Ganhar dinheiro não é assim fácil, ganhar dinheiro é difícil.
Para com essa ideia de ficar milionário. Só quem fica milionário é cantor sertanejo, é jogador de futebol, é político ladrão. Isso tudo, gente, são crenças limitantes. Crenças que nos limitam de alcançar o nosso potencial. E esse é o ponto-chave de mudança na minha vida, na minha história. Foi a mudança da minha mentalidade. E ela começou quando eu entrei numa livraria, ainda com meus 15, 16 anos. Eu entrei numa livraria, tinha acabado de inaugurar o shopping na minha cidade, um shopping grande, imenso, chamado Midway. E eu entrei nessa livraria era uma livraria da Saraiva, e tinha alguns livros lá. E aí no meio desses livros, eu nunca tinha lido livro nenhum, eu nunca tinha comprado um livro a não ser obrigatório do colégio. Eu vi um livro que tinha uma capa branca que dizia assim, Os Segredos da Mente Milionária. Quando eu vi esse livro, eu falei, cara, interessante, vou começar a ler esse livro, vou comprar esse livro. Paguei ali 20 e poucos reais desse livro e comecei a ler esse livro e fiquei louco. Por quê? Porque tudo que o cara falava no livro, meu pai, minha mãe, todo mundo que eu conhecia falava diferente. Todas as crenças que ele diziam que eram limitantes era exatamente o que eu ouvi em casa. Dinheiro não dá em árvore. É mais fácil um rico passar no fundo, um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico alcançar o reino dos céus. É mais fácil isso, é mais fácil aquilo. E não sei o que. Todos esses pensamentos, essas crenças limitantes, eu percebi que eu tinha. Eu percebi que eu ouvia, que eu cresci ouvindo isso, que eu cresci ouvindo as pessoas dizerem, meus pais dizerem, que o segredo do sucesso era estudar muito, arrumar um bom emprego, que a gente ia realizar todos os sonhos. E isso, eu te pergunto, é verdade? É verdade que se a gente estudar muito, arrumar um bom emprego, a gente vai realizar todos os nossos sonhos? Olha aí pro mercado aí fora. Olha para as pessoas ao seu redor. As pessoas que fizeram isso, elas realmente conseguiram realizar todos os sonhos delas? A verdade é que não. Muitas dessas pessoas guardaram os sonhos na gaveta e estão guardados esses sonhos até lá, hoje. Estão guardados esses sonhos até hoje lá no fundo dessa gaveta, tá certo? E o meu propósito, quando eu criei esse Instagram, e eu vou contar um pouquinho da minha história, do porquê que eu criei esse Instagram, porquê que eu criei essa rede social, porquê que eu comecei a falar de mindset, porquê que eu comecei a falar de empreendedorismo, eu vou te contar, tá? Mas o foco principal hoje é para ajudar essas pessoas, e talvez você seja uma dessas pessoas, a tirar esses sonhos do fundo da gaveta. Porque quando a gente encontra o mercado tradicional, mesmo que você tenha cursado uma faculdade, mesmo que você tenha saído numa faculdade formado e tudo, quando você chega no mercado tradicional, você percebe o quê? Você percebe que essa historinha não é verdade. O mundo real é difícil. O mundo real é realmente complicado. A gente sai da faculdade desempregado e quando a gente se depara com o mundo real, a gente simplesmente esquece dos nossos sonhos. E a gente entra nessa corrida, famosa corrida dos ratos. Imagina um hamster correndo dentro de uma gaiola, certo? Rodando ali. E essa é a nossa vida. É acordar, tomar um banho, tomar café, correr pro emprego, passar o dia no emprego, voltar para casa cansado, no final do dia, trabalhar durante 40 horas por semana, durante longos 40 anos para se aposentar com um terço do salário. Essa é a vida da maior parte das pessoas. E o meu propósito é fazer com que uma pequena parcela dessas pessoas acorde para a vida, acorde e perceba que pode ser diferente, que a história delas não se resume a isso, tá certo? E que elas possam, de fato, construir a história delas, construir um novo futuro, alcançar um resultado financeiro e uma liberdade financeira que a maior parte das pessoas não está disposta a acreditar que é possível. E quando eu criei esse Instagram, quando eu criei esse Facebook, aliás, essa rede social, o YouTube, quando eu comecei a falar sobre empreendedorismo, foi por um motivo. 10 anos depois dessas histórias que eu te contei, eu estava milionário. Mas foi um processo, tá, gente? Não é como da noite pro dia, como alguns falam por aí, que você vai ficar rico da noite pro dia. Não existe isso. Foi um processo de longos 10 anos até me tornar milionário. E depois que eu me tornei milionário, depois de ter quebrado 2 vezes, eu fiquei... A coisa que eu tinha mais medo era de voltar a quebrar de novo.
Engraçado isso, né? Eu fiquei rico, eu fiquei milionário, eu ganhei muito dinheiro e o maior medo que eu tinha era de voltar pro zero de novo. Porque eu sei como é o zero, eu sei como é ruim estar lá. Eu sei, eu passei por isso. Eu sei o quanto é difícil a gente sair de uma renda de 0 para R$ 1.000, de 1.000 para R$ 5.000. Porque um dia eu sonhei em ganhar R$ 1.000 por mês. Outro dia eu tava sonhando em ganhar R$ 5.000 por mês. Quando eu comecei a perceber que eu consegui chegar no 5, eu digo, agora falta alguma coisa para eu chegar no 10. Quando eu comecei a ganhar 10, eu comecei a botar como meta de ganhar 100 mil por mês. Até que chegou um momento que eu disse, cara, eu vou ganhar 1 milhão por mês. Então, eu sei o quanto é difícil voltar pro zero. E eu tinha muito receio de voltar pro zero. Tem um momento que foi muito marcante na minha vida, que acho que isso me marca até hoje. Foi que eu morava numa casinha, gente. É uma casinha que era muito pequena. Muito pequena. Essa casinha tinha 3 cômodos. Era a sala, colada no quarto dos meus pais, colado na cozinha. E eu dormia na sala. Até hoje eu detesto dormir de cama. Prefiro 1000 vezes uma rede, porque toda a minha infância eu dormi de rede. Quando chegava a hora de dormir, se apagava uma pequena TV que a gente tinha na sala, sob uma cômoda. Uma cômoda, gente, é um móvel que foi feito para guardar roupa. Não é um estante. E tinha uma TV de 14 polegadas que meu pai tinha herdado essa TV da minha avó. Ou da minha tia, não sei mais. Mas era uma TV pequenininha, que na época da Copa do Mundo, não sei, ele tinha ganho essa TV. E de noite, a rede, o punho da rede ficava triscando na televisão e tinha que afastar a TV para eu poder dormir. Só para você ter uma ideia de onde eu dormia. Então eu dormia num espaço que ficava entre a parede da frente da minha casa, da pequena casinha numa vila onde a gente morava, e um sofá, e por cima dessa cômoda. Era onde eu dormia. Meus pais dormiam na cama, a gente tomava banho eu tomava banho de balde. Eu não sei se você já vivenciou isso, mas eu tomava banho de balde e achava o máximo tomar banho de balde. Mas é porque o chuveiro da gente era entupido. O chuveiro da gente tinha tido problema e não tinha dinheiro para ajeitar o chuveiro. Então, assim, quando a gente é criança, a gente não percebe as dificuldades que a gente está passando. Para nós, tudo é uma diversão, né? Mas eu passei por isso. Então nem sempre foi assim, nem sempre eu tive esse sucesso que você vê nas redes sociais aí, nem sempre eu andei de carro importado, nem sempre teve avião, helicóptero, lancha de mais de 1 milhão. Não, eu realmente vim de baixo. E quando eu tava uma vez brincando ali na sala da minha casa, eu gostava de brincar de boneco, aquelas coisas, carrinho e tal, a porta tava fechada. Mas a porta tava fechada e aquelas portas que abrem a parte de cima e a parte de baixo. Sabe aquelas portas que você abre a parte de cima e você pode deixar só a parte de cima aberta e a parte de baixo fechada? Então ela tava a parte de cima aberta, mas a parte de baixo estava fechada. Então ninguém me viu, porque eu era pequenininho, tava ali na sala. E aí passou um amiguinho meu, ali um coleguinha da rua, passou na vila. E aí ele passou na vila com os pais dele e fez um comentário que eu gravo até hoje. Ele falou assim: Daniel mora na menor casa que eu já vi até hoje. Gente, tem noção do que é isso? Para uma criança. E eu fiquei pensando, por que todo mundo mora numa casa boa, numa casa bacana, e eu moro numa casa tão pequenininha? Por que eu não tenho dinheiro? Por que meus pais não têm dinheiro? Você faz algumas perguntas, né? E aí, esse livro dos Segredos da Mente Milionária foi um livro que caiu como uma luva, porque eu entendi por que meu pai não tinha dinheiro, eu entendi por que minha mãe não tinha dinheiro, porque eles não tinham a mentalidade dos milionários, eles nunca pensaram como milionário, e não era culpa deles, e nem é culpa sua se você nunca teve essa mentalidade, mas foi ali que eu aprendi o passo número 1 em busca do sucesso, em busca da liberdade financeira, em busca talvez dos milhões. Porque nem todo mundo vai ficar milionário e seria uma falácia se eu dissesse isso aqui. Mas, cara, eu não tô aqui para ensinar todo mundo a ficar milionário. Mas se eu ajudar você a você dobrar a sua renda, triplicar a sua renda, se eu te ajudar a você ganhar 5, 10 mil reais por mês, eu vou fazer diferença na sua vida?
Se eu te ajudar a ganhar 10, 15, 20 mil reais por mês, eu vou fazer diferença na sua vida? E é isso que eu tô fazendo aqui. Mas não começou com esse propósito. Eu ainda estava no jogo do dinheiro algum tempo atrás. Alguns anos atrás eu estava no jogo do dinheiro. A questão do propósito se tornou no seguinte aspecto. Quando eu percebi que o meu maior receio era voltar pro estaca zero, perder tudo que eu construí, ou tentar manter os milhões que eu ganhei, eu comecei a ficar muito apreensivo. Eu comecei a realmente pensar de um jeito que eu nunca tinha pensado. O que tinha se tornado liberdade agora virou uma prisão, porque eu morria de medo de investir errado, de fazer investimentos errados, de perder esse dinheiro, de comprar coisas que não valia a pena. Foi aí que eu tive uma sacada. Eu percebi que o caminho até o sucesso, ele existe um passo a passo. Existe um passo a passo. O primeiro passo é a mentalidade. E eu vou, durante esse áudio aqui, passar os outros passos para você. Mas o primeiro passo é a mentalidade. Então, quando eu construí esse Instagram, eu construí esse Instagram para mim. Porque eu tô te dando a dica ali, eu tô te ensinando ali, mas na verdade eu estou me ensinando. Eu estou construindo a saída do labirinto. Eu não sei se você já brincou de labirinto ou já esteve na floresta, mas uma técnica simples de você poder conseguir sair de um labirinto, sair de uma floresta, ou entrar na floresta e sair com segurança, é você demarcar o caminho que você passou. Você pode simplesmente amarrar alguns laços, alguns paninhos ali durante o percurso que você passou, para que você perceba se você está andando em círculos, para você perceber se você está conseguindo sair da floresta ou não. Se você vai entrar, por exemplo, numa caverna, é muito simples. Se você amarrar um barbante na entrada e entrar na caverna com o barbante, você pode simplesmente voltar, simplesmente perseguindo esse barbante que você amarrou, que você deixou durante o caminho. Então, o que eu estou fazendo hoje, criando esse áudio para você, criando esse Instagram, criando todo esse material, todo esse conteúdo, é simples. Eu estou construindo um caminho para caso algum dia eu precise recomeçar, para caso algum dia eu perca o meu dinheiro que eu tenho, para caso algum dia aconteça alguma coisa de ruim com o meu patrimônio, é simples, eu possa recomeçar, porque eu vou ter anotado ponto a ponto por onde eu passei. E é por isso que eu estou te ajudando. E o que me prova que eu estou no caminho certo é que com o material que eu já publiquei, com os conteúdos que eu já publiquei, eu já recebo centenas de mensagens de obrigado. E com essas centenas de mensagens de obrigado, essas dezenas de mensagens, quando eu comecei a receber mensagens do tipo assim: Daniel, muito obrigado pelo negócio que você postou, eu abri meu negócio, eu agora estou no caminho certo, eu me reencontrei, eu larguei uma faculdade, eu larguei um emprego, eu mudei totalmente a minha cabeça depois que eu comecei a seguir você. Gente, isso me fez um bem danado, de verdade. Isso foi muito bom para mim. Realmente, assim, acalentou meu coração de uma forma magnífica e eu comecei a entender que esse era o meu propósito. Eu já não estava mais no jogo do dinheiro, eu estava agora no jogo do propósito. O jogo do propósito é fazer com que as outras pessoas possam alcançar melhores resultados, que elas possam percorrer a mesma jornada que eu percorri, que elas possam dar um conforto maior para suas famílias. E quando eu escuto um obrigado desse, quando alguém me manda um inbox no Instagram e diz assim: Daniel, muito obrigado pela mensagem, muito obrigado pelo áudio, muito obrigado por aquele curso que eu fiz com você. Gente, isso é muito forte. É realmente muito prazeroso. Eu me sinto útil, eu me sinto realmente muito útil ao universo, ao mundo. Eu me sinto que eu encontrei a minha paixão, que é ajudar outras pessoas, tá? Então, nada disso começou dessa maneira. Na verdade, começou eu construindo algo que seria um caminho para caso um dia eu precisasse voltar de novo, eu perseguisse esse caminho. E que caminho é esse? Que passo a passo é esse? É simples, esse passo a passo começa com a mentalidade, começa com o mindset, começa com a mudança dos arquivos mentais que você possui, começa com você entendendo que lucro é melhor do que salário,
você começa entendendo que tudo tem risco, que mesmo você fazendo um concurso público e tendo uma profissão, se o país enfrentar uma crise, você pode perder o seu emprego do mesmo jeito, que não existe essa questão de segurança. A segurança é uma ilusão. Quando você começa a mudar a tua mentalidade, você começa a ter contato com pessoas que pensam assim, a ter contato comigo, com outros autores, com outras pessoas que começam a passar essa mentalidade para você, aí você começa a perceber que realmente existe uma parcela de pessoas que tem um relativo sucesso em suas áreas e que elas pensam de forma parecida. E que se você pensar de forma parecida com elas, é bem provável que você alcance também o mesmo sucesso, o mesmo nível de sucesso. Sabe onde é que isso é provado? Muita gente que ganha na Mega Sena, que ganha na loteria, alguns anos depois perdem tudo. Não sei se você já viu muita entrevista, muita reportagem de pessoas, por exemplo, que ganharam até o Big Brother e perderam o dinheiro que ganharam, já estão pobres, ou que ganharam na Mega Sena e estão pobres. Por quê? Porque existe uma relação entre dinheiro e mentalidade muito forte. Quando você ganha só dinheiro, mas o seu dinheiro sobe, imagina uma balança, né? O dinheiro, você ganhou muito dinheiro, mas a mentalidade, você não desenvolveu ela. O que acontece com o dinheiro? O dinheiro tende a voltar para o nível que está a sua mentalidade. Então, se a mentalidade está pouco e o dinheiro está muito, é bem provável que o dinheiro volte. Mas o inverso também é muito forte. Se você desenvolver a sua mentalidade e a mentalidade for crescendo, 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 o que acontece com o dinheiro que está lá embaixo, estava no zero, o dinheiro também vai te acompanhar. Isso é o primeiro passo. O primeiro passo é a mentalidade. Mas só a mentalidade não é suficiente para fazer você alcançar o sucesso. Ele é o primeiro passo. Muita gente até alcança o sucesso queimando alguns passos, queimando algumas etapas, saltando sobre algumas etapas. Mas o segundo ponto é o conhecimento. E aí, esse conhecimento, que é o conhecimento sobre vendas, sobre marketing, sobre relacionamento humano, sobre como funciona a cabeça das pessoas, porque você começa a entender que vender, por exemplo, é uma habilidade que todo milionário tem. E aí você precisa aprender a vender. E algumas pessoas não vendem porque, primeiro, a gente não gosta de vendedor. Principalmente vendedor chato que empurra coisa pra gente. Você já percebeu quando você compra uma coisa que você não gosta, e aí você chega em casa e alguém pergunta, você comprou isso aí? Você vai, cara, me venderam isso daí, bicho. Tô até arrependido de ter comprado. Existe um arrependimento, né? Quando você compra uma coisa que você não gostaria de ter comprado. Agora a gente detesta vendedor, mas a gente adora comprar. Todo mundo adora comprar. A gente adora comprar alguma coisa. Seja uma coisa barata, uma coisa cara, todo mundo adora comprar, mas detesta vendedor. E aí a gente começa a entender, e aí vem da mentalidade, junto com o conhecimento, que vender é uma questão de uma entrega muito maior do que o produto em si. E tem a ver com a questão emocional. Porque o que você vende um estado emocional. Quando alguém compra, vamos imaginar que você está vendendo, sei lá, sapato. Um sapato de mulher. Quando a mulher ela compra um sapato, ela não está comprando um sapato. Ela pode até comprar o sapato em si, mas ela está comprando, na verdade, beleza. Ela está comprando se sentir bem, se sentir bonita. Ela está comprando elogio das amigas, ela está comprando um elogio do marido, do namorado. Você está vendendo um estado mental. Quando você começa a entender que você não vende um produto, por exemplo, eu vendo camarão. Eu vendo camarão? Vendo. Mas eu não entrego camarão. Eu entrego momentos em família, eu entrego momentos entre namorados, entre casais, normalmente casais que vão para um restaurante de frutos do mar estão enamorados. Eu entrego pedidos de casamento, eu entrego tanta coisa, tem coisa que eu entrego que eu nem sei que eu estou entregando, mas é a realidade. Eu estou entregando o prazer de um jantar à noite, eu tô entregando o prazer de um encontro em família, eu vendo camarão.
Mas as pessoas quando comem camarão normalmente estão comemorando alguma coisa. Camarão é um prato mais chique, né? Dependendo do local e tal. Então, normalmente as pessoas podem estar comemorando. Então eu entrego comemoração. Eu entrego o prazer que as pessoas sentem. E aí, quando eu falo de prazer, você tem que entender que a cabeça do ser humano funciona da seguinte forma. Basicamente, em dois lados. A gente pensa ou no lado do prazer ou no lado da dor. E entenda por dor, por evitar a dor. Então, toda atitude que você toma na sua vida, ela é baseada simplesmente nesses dois fatores. Ou você comprou um produto ou um serviço, ou toma uma atitude na vida em algum sentido pela busca do prazer ou por medo da dor. Por que você está ouvindo esse áudio até agora? Porque você ou está em busca do prazer, que é ter a liberdade financeira, ou você tem medo da dor. O medo da dor de você continuar sem dinheiro, de ter que passar necessidade, de você ter que pedir dinheiro emprestado a familiar para sobreviver. Então, assim, tudo na vida ou é pelo prazer ou é pela dor. E aí, o que é isso? Isso é psicologia. E psicologia é um conhecimento, então você tem que adquirir esse conhecimento. E aí você adquirindo conhecimento, que é o segundo passo, você já está na direção em busca do seu sucesso financeiro, da sua liberdade financeira. Então, primeiro passo, mindset. Segundo, buscar conhecimento. Que conhecimentos são esses? Conhecimento do comportamento humano, da programação neurolinguística, é o conhecimento sobre técnicas de venda, online e offline. Você tem que aprender sobre marketing, porque todo milionário entende muito bem. Ou de forma intrínseca, ou seja, ele aprendeu durante a vida como funcionam as coisas, ou ele aprendeu com alguém. E aprender com alguém é muito bom porque você encurta a sua curva de aprendizado. Porque o que acontece? Eu levei 10 anos para aprender muitas das coisas que eu sei. Você, quando ouve um áudio meu, você está economizando 2, 3, 4 anos talvez de vida. E tempo é dinheiro, você está economizando dinheiro também que você poderia até estar perdendo no futuro, porque você está ouvindo um áudio, você está ouvindo um treinamento. Então, a busca de conhecimento tanto de mindset como conhecimento técnico, tá? Vai te ajudar bastante nessa direção. E depois do conhecimento, gente, a gente vem a competência. A competência, ela vem através da ação. O que é a competência? A competência é você tentar agir, né? Tentar fazer e conseguir ou não. Se você conseguiu, ótimo, show de bola, você está ganhando dinheiro. Se você não conseguiu, show de bola, ótimo, você está ganhando aprendizado. E a competência ela vem por essa tentativa de erro e acerto. Ora você erra, ora você acerta. É isso que vai te trazer competência para você não estar errando novamente. Agora, ótimo. Competência, ela só vai vir para você através da ação. Não adianta você aprender através dos meus erros, através dos meus acertos, através dos acertos e erros de outras pessoas e nunca agir. Se você nunca agir, se você nunca colocar em prática, você não vai ter competência. E essa competência ela começa pequenininha, depois ela vai aumentando. Mas por que algumas pessoas não começam ou param no meio do caminho? Pelo maior medo do ser humano. O maior medo do ser humano é a opinião das outras pessoas. Se a gente não tivesse esse medo, a gente fazia tudo que a gente quisesse e não tava nem aí pra nada. Se ia dar certo, se ia dar errado. A gente não tem medo de ficar devendo pro banco. A gente tem medo do que o nosso cônjuge vai falar, do que os nossos pais vão falar, do que os nossos amigos vão falar. A gente não tem medo de ficar devendo, de dar errado. Não é isso. O medo real não é de dar errado, não é de montar um negócio e o negócio ser um fracasso. O medo é do que a gente achar, do que as pessoas vão falar se for um fracasso. E algumas pessoas têm sim um medo maior da opinião dos outros do que outras. Normalmente, adolescentes revoltados que não estão nem aí para a opinião de ninguém têm mais chance de se tornarem milionários do que aquele adolescente certinho que tem muito medo da opinião dos pais.
Isso não é uma coisa positiva, tá, gente? Mas é só uma comparação para você entender por quê. Porque ele já tem na cabeça dele a mentalidade de que ele não tá nem aí para nada. Ele não tá nem aí pro mundo. Ele não tá nem aí pra opinião das outras pessoas. Ele vai lá e faz. Então, se ele seguir esse caminho da mentalidade, do conhecimento e da ação, da competência, ele vai estar muito mais perto na direção do sucesso financeiro, da liberdade financeira dele. E aí, se a gente juntar tudo isso, a gente começa a ter uma noção se você está na direção certa ou não. Se você já ouviu esse áudio até agora, a gente está aqui com 50 minutos, parabéns, parabéns, porque isso mostra que você está na direção certa. Você realmente está em busca de melhorar a sua mentalidade. Você está em busca de aumentar o nível de conhecimento de mundo que você tem. Você realmente está se desenvolvendo, tá? E aí você vai partir para a ação. Você vai partir para realmente atuar no mercado. E aí, quanto mais conhecimento você busca, mais municiado você está para se precaver, por exemplo, de uma falha, de você quebrar, de você dar errado. Como eu queria lá atrás ter me protegido, tá? Ter me protegido de coisas simples que hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu simplesmente não vou cometer erros graxos, erros simples, montar um negócio e viver do marketing da esperança, por exemplo. Vou lá, monto um negócio, monto a loja, alugo o local, contrato um contador, abro a empresa e tudo, e quando chega na hora H, cadê os clientes? Não tem cliente. Por que não tem cliente? Porque eu estou vivendo o marketing da fé, da esperança. Acreditar que agora os clientes vão entrar pela porta e vão comprar meu produto. E se eu pudesse montar um negócio onde eu já validei que realmente tem clientes, que realmente vão comprar o meu produto e que o meu risco é próximo a zero de perder dinheiro? Não seria muito mais interessante? Hoje eu tenho essa competência. Hoje eu sei fazer um negócio nesse sentido. Quando eu monto um negócio, eu já sei se ele vai dar certo ou não. Então, você gostaria de ter esse conhecimento, de você poder já montar um negócio, saber como que você não se torna uma estatística de que aliás, em até 2 anos, 24,4%, segundo o Sebrae, das empresas quebram. E até 4 anos, mais de 80% das empresas quebram, dão errado. Ou seja, significa que até 4 anos, 80% dos negócios que são montados estão destinados a serem fracassados, a se tornarem a estatística. E se você pudesse se precaver para não se tornar uma estatística? Se você pudesse se precaver para você não cometer erros simples que novos empreendedores cometem? Se você começasse a se precaver de você não cometer enganos na direção de tomada de decisão dentro do seu negócio. Se você soubesse as estratégias corretas para fazer tudo isso, para montar todo esse negócio. Bem, tem 2 formas simples. Uma, buscar conhecimento. Outra é agir. Você vai quebrar a cara, vai descobrir um jeito de não fazer aquilo, e aí você vai lá, monta de novo, vai quebrar a cara, vai perder dinheiro, vai perder 2 anos da sua vida e tal, vai lá, monta de novo. Só existem essas 2 formas. A primeira, que é buscar conhecimento, é uma forma mais simples e mais barata. A segunda, que é você agir e tal, é uma forma mais cara, que vai demorar mais tempo, mais dispendiosa, mas que vai dar certo do mesmo jeito, tá? Muita gente aí fora empreendedor self-made, se construiu em cima de quebrar a cara, em cima de errar, tá? Agora, dentro da busca do conhecimento, você tem 2 formas. Você tem a forma gratuita, que é você passar aí muito tempo buscando conteúdo que vai valer a pena e conteúdo que não vai valer a pena. Existem os conteúdos pagos. E eu queria agora a sua permissão para nesses últimos minutos eu te mostrar o meu método para empreendedores evitarem o fracasso, para empreendedores montarem o negócio do jeito certo, para empreendedores não se tornarem estatísticas. Porque na real, gente, eu não estou falando aqui
sobre aprender a empreender. Eu não estou falando aqui sobre aprender a negociar, sobre a ter uma empresa de sucesso. Não, eu estou falando aqui de você ter liberdade com sua família. Lembra lá atrás, quando eu te perguntei, no início desse áudio, o que você faria se você não precisasse se preocupar com dinheiro? O que você faria se você não precisasse se preocupar em passar o cartão e esperar ali o aprovado na maquineta? O que você faria se você tivesse sempre dinheiro na carteira? Como que você se sentiria? Você não se preocupar em pagar o colégio dos seus filhos, em pagar um bom final de semana, umas férias bacanas para sua família, de poder reconhecer o trabalho que seus pais tiveram com você, o tempo que eles dedicaram a você. Se você pudesse ter tudo isso. Porque é sobre isso, tá? Que eu tô falando aqui. É sobre isso, não é sobre outra coisa, não é sobre dinheiro, porque o dinheiro ele é bom, mas ele é bom nas coisas em que ele é bom, que ele precisa de dinheiro, tá? Então eu tô falando aqui exatamente sobre isso, é sobre essa mudança, é sobre você não correr os riscos que a maioria aí fora corre, é sobre você evitar perder tempo adquirindo conhecimento que talvez não te ajude, que não te sirva. É sobre você evitar quebrar por coisas simples que você poderia simplesmente ter evitado se você tivesse acesso a esse tipo de conhecimento, tá? Então, é por isso que eu criei um método, que é o método Starter Business, que é um método para quem quer começar um negócio do jeito certo. Mesmo que você já tenha um negócio, mesmo que você ainda não tenha um negócio, nesse método, eu ensino passo a passo de como você montar um negócio já sabendo se esse negócio vai dar certo ou não. Logo, você vai gastar muito pouco para saber. Por quê? Porque você vai testar a sua audiência, você vai testar... Eu não estou falando de marketing digital não, tá, gente? Estou falando de negócios no tradicional, porque são negócios simples, que você consegue colocar em prática muito rápido. Quantas pessoas eu não conheço? Meu Deus do céu, quantos amigos eu não conheço que têm negócios e que são negócios prósperos, que ganham dinheiro, mas que o negócio é dono deles. Eles não têm tempo para passar um final de semana com a família, porque o negócio só funciona com eles dentro. Ou pior, negócios em que o cara é o dono do negócio, mas ele trabalha mais. Ele é o primeiro a chegar, o último a sair, ganha menos do que os outros funcionários. O negócio não decola, só anda de lado, simplesmente não tem cliente, é aquela luta do dia a dia, conta atrasada, aquela correria, e simplesmente não consegue fazer o negócio rodar. Então, assim, eu criei esse método para isso, para ajudar aspirantes a empreendedores, caso seja o seu caso, para empreendedores que já têm um negócio, tá, rodando, a montarem um negócio de forma estratégica, de forma a não faltar mais clientes, e se não falta cliente, não falta lucro, não falta venda. E se não falta venda, se não falta lucro, não falta dinheiro no seu bolso. E se não falta dinheiro no seu bolso, você tem a liberdade que você tanto busca, tá? Então, por isso que eu criei esse método, que é um método Starter Business, como eu monto um negócio, como eu analiso um negócio, como eu monto as estratégias de marketing, como as estratégias de aquisição de clientes. Eu vou falar muito em breve sobre esse método chamado Starter Business, tá? Não tá pronto ainda, só estou te falando que eu criei esse método. E se você tiver interesse, eu até vou deixar um link aqui abaixo, tá? Para você se inscrever, porque eu vou fazer um seminário online, onde eu vou ensinar algumas técnicas, tá? E nessas técnicas são gratuitas, e eu vou ensinar essas técnicas para que você possa utilizar no seu negócio. E aí você vai ganhar dinheiro com o seu negócio, e aí você vai poder talvez ir para a parte premium, que é a parte paga, onde eu vou ensinar todo o método, toda a estratégia, todo o caminho das pedras por onde eu já passei, todas as coisas que deram certo, que eu testei e deram certo, aí eu vou ensinar nesse método. Mas eu vou criar um seminário online, tá bom? Gratuito, para ajudar a você empreendedor, a você aspirante a empreendedor, a entender como montar um negócio do jeito certo. Se você tiver interesse, se inscreve aí abaixo, vai ter um link, eu acho que no YouTube, não sei onde você tá ouvindo esse áudio, ou então lá no meu Instagram, segue lá, vai ter um link para que você possa se inscrever
E aí você vai ser um dos primeiros a receber o e-mail meu aí, confirmando tua inscrição e aí falando um pouquinho sobre esse método que eu criei, tá bom? Que Papai do Céu te abençoe, que você continue no seu caminho, que você possa ter alavancado um pouco o seu pensamento com todo esse áudio que eu passei pra você. E a gente continua juntos, tá certo, gente? Nessa grande jornada que é a vida. Valeu, um abraço, fica com Deus, até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau.